Enquanto Carter estava diante do capitão, começou a contar a ele uma história sobre sua infância. Falava que, quando era jovem, uma fome muito grande pegou desprevenido o vilarejo onde ele morava, e às vezes, para sobreviver, comiam apenas raízes de árvores e, quando encontravam, comiam também pequenos ratos e baratas, cruas, para aproveitar melhor suas proteínas. No entanto, ele e o irmão mais jovem tiveram que ver os adultos perecerem por causa da fome e imaginavam quando eles seriam os próximos. Mas, estranhamente, em uma noite apareceu carne e estava servida na mesa de casa. Todos da família de Carter aproveitaram muito. Fazia muito tempo que eles não se deliciavam com comida de verdade e tinha carne em cima da mesa. E todos eles comeram, realmente todos aproveitavam muito. Apenas o irmão mais novo dele, que não podia se alimentar por não estar conseguindo ajudar no trabalho, foi sacrificado por um dos pais durante a noite. No dia seguinte, tinha pão na mesa, e todos eles comiam de novo. Carter não comeu nem a carne, nem os pais. Só observava as pessoas ao lado comerem. Desde aquele dia, ele teve pesadelos horríveis e não conseguia dormir uma noite sequer. Agora, enquanto atacava o capitão, falava que tinha problemas seríssimos para dormir. Sempre imaginava que alguém da sua família viria para batê-lo e que a carne dele estaria servida na mesa no outro dia. O capitão sentia muito pela vida de bastardo que Carter havia tido. No entanto, ele falava que a vida dele também não foi tão boa assim. Por isso, não sentiria pena de ninguém. Sabia que seu cavaleiro era dotado de talentos com a espada. Ele era muito talentoso, na verdade era um dos melhores. No entanto, Carter, naquele dia, estava estranhamente envolvido por uma névoa diabólica e falava com o capitão como se não tivesse medo de nada. "Diga a verdade, capitão, você sabe, eu sou mais forte, até porque fui treinado por você." E tinha outra. Ele queria que o capitão descobrisse por que, de uma hora para outra, ele passou a dormir bem. Ele contaria, era porque ganhava pílulas como suborno para deixar qualquer pessoa estranha entrar naquele reino. Agora, o capitão tinha certeza. Foi assim que ele conseguiu aqueles poderes estranhos do demônio. A aura em redor de Carter não era mais a mesma, e ele já sabia. Independente do resultado daquela batalha, seu subordinado não estava mais ali. Sua alma tinha sido consumida e agora ele tinha a ousadia de falar olhando nos olhos do capitão. Falava que colocaria o bastardo para dormir para sempre, já que ele era o talentoso ali. Podia ser verdade, mas o capitão sabia que, apesar de muito talentoso, ele ainda era um diamante bruto que precisaria de tempo para ser lapidado. Enquanto ele, era capitão e não tinha sido colocado naquele cargo apenas pelo rosto bonito, e sim por suas habilidades e maestria na fala. Por isso, ia livrar seu subordinado daquela terrível doença. Começou a lutar. Notou que Carter estava bastante alterado. No primeiro golpe mostrou uma fúria diabólica, mas também bastante inexperiência. Não era assim que demonstrava uma pessoa que soubesse lutar de verdade. Por isso, ele iria mostrar como se fazia. Vendo que seu discípulo infelizmente tinha deixado sua guarda baixa, lamentou e falou: "Eu entendo, mas infelizmente vou ter que colocar você para dormir essa noite. Você terá sonhos e nunca mais acordará deles." E quando Carter iria lançar um soco com seu braço diabólico na direção do capitão, ele simplesmente esquivou, vendo que seu discípulo, infelizmente, tinha deixado sua guarda baixa e foi atravessado pela gentil espada do capitão, que fez a ele um favor naquela noite. Cumpriu com sua palavra. Colocaria Carter para dormir de uma vez. E assim que ele foi atravessado, olhou nos olhos do capitão. Parecia que toda aquela névoa de escuridão e maldade estava saindo, e finalmente pôde ver por detrás de tudo. O capitão também notou que aquele era seu verdadeiro amigo. Enquanto estava partindo, estava com um sorriso largo nos lábios. O capitão abraçou aquele corpo já sem vida e pediu a ele que tivesse bons sonhos. Queria que ele dormisse bem, por isso cantaria a ele a última música de dormir. Enquanto isso, a cidade continuava sendo destruída por bombardeios. Por mais que ele quisesse ficar ali e devotar um pouco mais de tempo ao seu subordinado, ele não tinha todo esse tempo livre.
A sequestrada notava que vários corpos de pessoas estavam jogados no chão, e o fogo continuava. Não longe dali, aquele maldito que tinha sequestrado a filha do Lorde estava com ela, agora deitada em uma grande pedra, pronta para o ritual. Ele olhava para aquela mulher e dizia que não tinha muito tempo. Teria que lidar com os bastardos persistentes hora ou outra, mas tudo aquilo terminaria. Sabia que ninguém encontraria aquele pequeno túnel. Mesmo assim, apenas para se resguardar de alguma coisa, puxou o punhal. Ele iria usar aquele objeto cortante para arrancar o coração da jovem que adormecia e devorá-lo. Assim ele poderia consumir toda a mana que aquele corpo continha. E quando estava preparado, e já com as mãos para cima com o objeto para desferir o golpe, ele foi parado. Ouviu uma palavra que o atormentou. E aí, o que acha que está fazendo? Não eram as palavras, e sim a voz. Ele sabia que quando o capitão o houvesse encontrado, nada nem ninguém poderia fazer com que aquele homem parasse de educar um aluno indisciplinado. Com isso, o capitão olhou para aquele nojento e avisou: agora a gente terá uma conversa e precisarei te educar. Não é por mim, mas por você. O homem começou a gargalhar. Não seja ridículo. Acha mesmo que não estaria prevenido para algo assim? De repente, sua mão começou a ficar gosmenta. Ele estava possuindo poderes malignos e pediu a alguns animais demoníacos para aparecerem. Invocou um lobo e uma grande piton. Ordenou que aqueles animais malignos enfrentassem o capitão e o devorassem. Aaron arrancou sua espada da bainha. Rapidamente lançou alguns golpes. Ele não estava com paciência e não queria brincadeirinhas demais. Enquanto aquele homem mandava o grande lobo assustador com cara de demônio morder o capitão, ele simplesmente olhou para aquela direção. Não demorou muito, e os dentes afiados procuravam o braço do capitão como se fosse um pedaço de bife suculento. Nem sequer um grito o capitão soltou, e não se importava. Aquele bicho nojento poderia devorar o braço todo se quisesse, até porque aquilo era simplesmente um truquezinho de mágico daqueles bem fuleiro. Ainda com o rasgo dos dentes daquele maldito no braço, o capitão avisou: pare de perder meu tempo com esses truques malditos de mágica. Isso é truque baixo, além de ser vergonhoso para você. Mas seja como for, irei te educar. Não é isso que irá me parar. O homem achou estranho. Era para naquele momento o corpo do capitão começar a ficar rígido e não reagir a nenhum movimento. No entanto, o capitão parecia mais maligno do que antes. Mas se era o caso, o homem mandou que a grande piton alcançasse aquele homem e devorasse a cabeça dele. Isso faz com que as coisas fiquem mais interessantes. Abrindo um largo sorriso, Aaron avisava: você pode mandar toda a sua plateia, que eu não me importo. Depois que terminar com ele, será a sua vez. O homem começou a rir. Achava engraçado aquele bastardo louco falar daquela forma. Será que não sabia que estava prestes a ser atacado? E com isso, ordenou que os dois animais demoníacos capturassem aquele homem. Depois falou algo irritante que o capitão mal conseguiu ouvir de tanto nojo. Ah, não é verdade, capitão. Eu sou um procurado. Eu sou o único que pode contar o que realmente iríamos fazer com o coração da dama. Por isso, sei que você tem o dever de me capturar com vida, não é verdade? É claro que o capitão se lembrou de imediato da figura do seu subordinado e falou: engano seu. Você enganou meu subordinado e fez com que ele viesse lutar comigo depois de estar endemoniado. Agora, você terá que enfrentar o verdadeiro demônio. Eu não terei piedade. Você, desta vez, será educado. Assim que terminou de falar aquelas palavras, ele simplesmente lançou-se para a grande cobra. Falava que aquela manifestação de demônio era ridícula. Não adiantava o que aquele mago fizesse, o protagonista não estava nem aí. Simplesmente cortava com uma espada, fosse um ser real ou apenas uma ilusão demoníaca. Isso deixava o invocador das trevas enfurecido. E ele não estava tendo outra alternativa a não ser fazer uma magia ainda maior para castigar aquele pecador. Com isso, ele iria atacar com potencial maior. Uma criatura então violeta começou a sair do chão, e ela começava a se esgueirar pelo corpo do capitão enquanto tentava mordê-lo. Ele não gostou muito. A criatura rapidamente crescia. Era como se quisesse encurralá-lo de alguma maneira. O invocador do ser demoníaco perguntou ao capitão o que ele estava achando. Dizia que aquela era uma tripla maldição, e nem mesmo um cavaleiro poderia escapar disso. Aaron apenas olhou para cima, não achava aquela magia grande coisa. Enquanto o invocador dizia que o capitão ia pagar, ele apenas estava mais uma vez fatiando o ser demoníaco bem na frente do invocador. Depois, perguntou: é tudo o que você tem? Você mexe com forças negativas e não consegue fazer nada melhor que isso? Decepcionante. Olha aqui, me escute bem. Preste atenção, não direi outra vez.
Enquanto o capitão dizia coisas desagradáveis para aquele invocador, ele simplesmente achava que era um maldito. Chega! Este é o seu fim. Aqui está. Este vai ser o fim de qualquer controvérsia que existiu. Ele tinha um frasco com uma gosma mágica e dentro parecia ter um dedo. Assim que jogou no chão, a gosma rosa começou a interagir com o dedo e aquela coisa começou a crescer. Aquilo não era grande coisa, mas o capitão parecia conhecer muito bem aquela gosma. É isso que você vai fazer? Invocar um demônio com o dedo cardinal? De repente, aquele dedo virou um dragão gigante com escamas rosas e o invocador sorria. Na verdade, gargalhava. E agora, o que você vai fazer, capitão? Ouça só o rosnar do meu dragão. Realmente, o dragão estava enfurecido. Com um ataque de cauda deixou o capitão em uma situação complicada. Ele teve que ser ágil e desviar se não quisesse ter sido atingido. Foi então que o invocador falou: "Você é só um guardazinho qualquer, nem cavaleiro você é. Como ousa?" Mas o capitão não queria saber das baixarias que aquele homem nojento queria dizer. Arão começou a escalar na cauda do dragão, até o topo. Deu um salto e estava preparado para desferir um golpe. Foi então que aquele ser bestial abriu bem a boca. Ele ficou chateado. Mesmo com um golpe tão potente, não conseguiu dar nem sequer um arranhão nas escamas daquele dragão maldito. Ah, é estranho. Eu não posso fazer de maneira normal, então vou ter que improvisar. Com isso, saltou. Parecia que ele estava disposto a entrar dentro da boca daquele dragão. Claro, o invocador do animal demoníaco gostou. Hahaha, muito bom. Espero que você morra, maldito bastardo inútil. Isso é para você aprender. Você entrou voluntariamente dentro da boca dele. Agora morra! Era estranho. Enquanto o capitão estava dentro da boca daquele monstro, ia deslizando aos poucos garganta abaixo, mas notava que não estava tocando diretamente em nenhum dos órgãos dele. Parecia que estava envolto por uma névoa rosa. Mesmo assim, a infiltração tinha sido um sucesso. Só pensava que da próxima vez, aquele maldito demônio que ele carregava consigo deveria ter ajudado antes. Ah, seu maldito, você está acordado assim como eu esperava. Pensava que, como da outra vez, o demônio safado poderia ter ajudado, mas não, esperou até o último momento. Bastardo, você quer me fazer passar vergonha? O demônio nem sequer se manifestou. O demônio, depois de ser bastante insultado, achava que o capitão era muito arrogante. Você tem sido uma pessoa grosseira e estúpida comigo? Não pense que vou te ajudar. Mesmo assim, só falei porque acho essas coisas interessantes. Por isso te emprestarei momentaneamente o meu poder. Use-o com sabedoria. Mas é claro, tem uma condição. O capitão olhou de cima para baixo para aquele olho rosa do demônio que adentrava seu corpo. O que quer, maldito demônio? O que é desta vez? Era assim, o demônio só não queria que o capitão Aaron ficasse chamando ele de bastardo. Era apenas tratá-lo bem como se fosse seu companheiro. Olha, seu capitãozinho de uma figa, eu não sei o que quer dizer quando você me xinga assim, só sei que me sinto extremamente mal. Era estranho, mas o capitão concordou que não chamaria ele de bastardo por um tempo. Com isso, o demônio deu a ele o seu poder emprestado. E a espada do capitão Aaron começou a brilhar. A mana estava se manifestando por todo o corpo dele. Aquilo era estranhamente bom. Sentia o que os cavaleiros sentiam o tempo todo, mas ele, o capitão da guarda, não tinha manifestado mana. Aquele momento poderia usar apenas porque o seu demônio havia emprestado o poder demoníaco. Uau, é meio esquisito, mas é muito bom, é forte. Agora eu posso fatiar esse maldito em pedaços. E foi o que aconteceu. O capitão fatiou o grande dragão de dentro para fora até fazer picadinho. Ele rosnava bravo, mas não adiantava nada. Seu invocador do lado de fora pensava: droga, que merda, deu tudo errado. Como esse maldito bastardo conseguiu destruir minha invocação? Será que ele consegue usar aura? É um cavaleiro? Achei que fosse apenas um guardazinho ridículo. No entanto, o capitão Aaron estava furioso. Ele queria apenas fatiar aquele que também tinha o desprazer de ter tocado as suas mãos nojentas em cima da jovem dama. O poder que ele emanava era grande. No entanto, o invocador queria saber: você é um cavaleiro ou não? O que diabos está acontecendo? Quem é você? Mas o capitão apenas andava no meio dos restos demoníacos do dragão. Espera, você é o viado da família imperial? Como? Não, não pode. Como eles puderam saber do meu plano? Deve ser outra coisa, seguramente deve ser outra coisa. Não adiantava o que ele pensasse, aquele monstro estava andando na direção dele. O capitão tinha olhos fulminantes. Quem eu sou é o que você quer saber? Não, meu nobre. Você tem que saber quem é a minha espada.
É ela quem quer conversar diretamente com o seu pescoço. Ele nem sequer teve tempo de notar, mas o capitão já tinha feito tudo. Foi rápido, quase limpo. Não tão limpo quanto os cortes de Dallas, mas já servia. Se ele treinasse bastante, um dia poderia fazer um serviço tão limpo ao arrancar uma cabeça quanto Dallas fazia. Maluco, não seja bobo. Eu sou um guarda. Te asseguro que sou um guarda louco. Por fim, tudo estava em silêncio. Agora o capitão tinha que tirar a pequena dama dali. Ela poderia sofrer com danos se ainda tivesse alguma invocação daquele maldito. Caído com a cabeça separada do corpo, aquele invocador começou a emanar uma névoa rosa de dentro da boca. E o mais estranho era que a cabeça do homem caiu justamente em cima de um grande círculo mágico. O capitão sentiu uma força tremenda, até temeu em olhar para trás, mas não tinha jeito. Observou e quando viu... Droga! O que é isso? O que está acontecendo? Está brilhando? A magia foi ativada depois da cabeça estar fora do corpo. Ele não tinha tempo para pensar. A jovem dama estava inconsciente. Ele lançou-se sobre uma grande pedra. Maldito seja você, me deu trabalho até o final. E quando ele lançou as mãos na direção da jovem dama, um raio rosa cobriu tudo. Era como se o demônio quisesse matá-lo. Aquela invocação estranha gritava: "É por isso que eu sou o favorito de todos os demônios!" Tudo o que o Capitão Aaron pôde fazer foi saltar o mais rápido dali com a dama em os braços. Com a mão, ele acariciava a cabeça dela para ver se estava bem. Puxa, pulei muito alto. Talvez a jovem ainda possa ter se machucado. Agora estava esquisito. O demônio estava atrás dele. Enquanto olhava para aquele ser demoníaco assustador, pensava: droga, desta vez realmente cometi um erro. Deveria tê-lo não só arrancado a cabeça, mas socado ela em 1000. Mas era tarde demais. Aquele ser enorme estava prestes a pisar nos dois.